Queria trazer uma palavra bem dinâmica e rápida para você. E nós vamos falar nessa manhã sobre vencendo tempestades. Amém? Vamos ler juntos? A minha versão é NVI, não sei qual é a versão que vai aparecer aqui. Aqui vai ser a NA, não tem problema. A palavra diz assim no versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Vamos ler só até aqui e o restante a gente vai lendo durante a palavra. Amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai Santo, nós te damos a primazia nesse lugar. Tudo é teu aqui. Então eu clamo, Espírito Santo, vem ministrar nos nossos corações, fala conosco. Eu te peço, Deus, me usa nessa manhã, que as palavras ditas aqui, elas venham vir do teu coração. Venham ser palavras diretamente do teu coração para o nosso coração. Todo e qualquer espírito maligno que atua aqui nesse lugar, eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que saia agora em nome de Jesus. Pois somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir, falar e ministrar aos nossos corações aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão. Fala assim bem sério com ele. Fala assim: eu amo você, mas não me atrapalha. Nessa manhã, como eu disse, nós vamos falar sobre vencer tempestades. E essa passagem ela é muito rica, ela tem muito ensinamento aqui. Ela mostra os discípulos no meio de uma tempestade, desesperados, com medo de morrer, pensando que é o fim. E agora? E agora, José? Será que é o fim? Quantas vezes nós já chegamos nesse ponto? Quantas vezes você já chegou nesse ponto de olhar para algo que está acontecendo na sua vida e pensar assim: não, agora acabou. Agora, rapaz, não tem mais jeito. Quantas e quantas situações te levaram ao extremo da tua ansiedade. Hoje está na moda de falar: não, porque a minha ansiedade está amarrado, porque ela não é minha. Ansiedade é um problema. Quantas vezes você já chegou a esse extremo da ansiedade, bater no teu coração e você falar assim: agora eu não sei mais o que fazer, agora é o final, acabou. Talvez enquanto eu estou aqui pregando, é o pensamento que está pairando na sua cabeça nesse momento, falando assim: eu vim aqui hoje, eu não sei nem para quê, porque já não tem mais esperança, o fim é próximo, acabou. Quantas vezes? Seja sincero, eu já cheguei várias vezes a esse ponto. E quantas vezes você acordou no outro dia pela manhã e descobriu que não era o fim? E ainda tem muita coisa para vir, muita água para rolar. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente chega a esse ponto. Os problemas, eles são tão grandes, a ansiedade chega num nível tão gigante que a sua primeira atitude é o desespero. A nossa primeira atitude é desesperar e parar de enxergar que Jesus está deitado dentro do barco. E começar a olhar para as ondas e o vento, mas esquecer que aquele que controla a tempestade está dentro do barco. É assim que acontece. As coisas saem do controle, começa o desespero, parece que o vento está forte demais. Começa as incertezas, o estômago dói, a dor de cabeça começa, o corpo reclama. Como é que é? O olho treme, a perna treme sozinha. Você se estressa e não sabe com o quê. O bom dia dos outros já te irrita. Não é assim? Está lá num nível de estresse enorme. E aí sempre vem aquela pessoa que parece que não tem um problema na vida, chega para você e fala assim: bom dia! Bom dia! Bom dia, se eu pudesse, se eu pudesse. Oh Deus, me dá paciência, porque se der força eu mato. Não é assim? O sentimento da incerteza nos consome. E
vem a certeza no coração de que é o fim. Acabou. Não tem mais solução. Mas a verdade é que, ainda que você não esteja vendo Jesus agir, isso não significa que Jesus não está no controle nem está no barco. Com Jesus no barco, vem a tempestade que vier, se levante o vento que se levantar, vem as tribulações que quiserem, elas virão. Ah, sim, elas virão. Mas não é o fim. Com Cristo no meu barco, tem uma música que é assim, né? Com Cristo no meu barco, navego muito bem. Não é um negócio assim? Caramba, cara, tô bom de música velha. Perguntar pro meu pai que ele sabe mais. Nesse texto aqui a gente pode observar algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Como vencer tempestades? O que fazer então, pastor? O que eu faço? O segredo de vencer tempestades, o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você, se você puder anota isso no teu coração e lê toda vez que você estiver nervoso. O primeiro segredo que eu quero deixar para você é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Haverá tempestades e elas não serão pequenas. Versículo 37 diz que se levantou uma grande tempestade. A palavra ela nunca nos prometeu marasmo. A Bíblia, a palavra de Deus, não nos promete marasmo. Não nos promete um mar calmo. A palavra de Deus não nos promete uma vida calma, tranquila, sem paz, em que tudo vai bem, sem problemas, em que tudo vai bem. Tem pessoas que vão usar o versículo que diz assim, que a paz que excede todo entendimento pare em nós. Tem pessoas que vão usar esse versículo para justificar talvez uma vida de possível falta de problemas. Mas a paz que Paulo fala é uma paz que excede todo entendimento, porque apesar dos problemas, nós permanecemos confiantes e tranquilos. Ele não diz assim, a partir de agora todos os problemas acabaram e você vai ficar em paz. Não, ele diz assim, a partir de agora você terá a paz que excede o entendimento. Que as pessoas vão olhar e vão falar assim, pelo amor de Deus, tem algo de errado com esse cara. Porque está tudo indo ruim na vida dele, mas a paz continua intacta. Parece que ele não tem problema nenhum. Haverá tempestades. Olha para o teu irmão e fala assim, haverá tempestades. E elas não serão pequenas. Eu não estou fazendo uma profecia do caos na tua vida. Não é isso. Não estou fazendo uma profecia de coisas ruins. Não é isso. Estou falando para você que é um fato. Um pensador disse que a vida ela é igual ao monitor cardíaco no hospital. Ela está em cima, ela está embaixo. Ela está em cima, ela está embaixo. O problema é quando está uma linha reta. Se a linha ficou reta é porque morreu. Então a vida, ela está sempre, de vez em quando tá tudo legal. De vez em quando tem uma emoção. Mas é sinal que você está vivo. Haverá problemas, haverá tempestades e elas não serão pequenas. Ter Jesus no barco não é sinal de mar calmo. Às vezes a gente pensa isso, eu tenho Jesus e agora acabou. Agora meus problemas acabaram. Jesus não é o gênio da lâmpada que nos concede desejos à medida que nós queremos. Jesus não é aquele que você vai falar assim, Senhor, me dá, agora eu tenho um pedido, $1 milhão. Pá, $1 milhão. Ô Jesus, se o Senhor for assim, faz para mim. $1 milhão seria bom agora. Mas ter Jesus no barco não é sinal de que não teremos dias maus. Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as mentes em Cristo Jesus. Guardará o seu coração, a paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Se guarda de algo, guarda de alguma coisa que está acontecendo. Essa é a paz que te guarda. É você deitar no travesseiro sabendo que tem muita coisa acontecendo e o mundo está acabando. Mas você deita a cabeça no travesseiro e dorme. E fala assim, Jesus, obrigado, amanhã é um novo dia. Que a tua misericórdia se renove. Que a tua misericórdia se renove. A paz que excede todo entendimento não é falta de batalha. Mas ela fala de uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente.
Em João 16, versículo 33, Jesus está explicando isso. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus ele já está dando o caminho aqui. Jesus ele está dando o papo. Jesus está dizendo: no mundo tereis aflição. Sabe quando as aflições acabam? Desculpa te falar isso nessa pregação, nessa manhã. Talvez você veio aqui para ouvir outra coisa. Mas sabe quando as aflições acabam? Quando nós vamos para o céu. Ah, morreu, acabou. A aflição acabou, amigo. Mas enquanto você estiver vivo, é sinal de que está vivo. Todo dia algo acontece. Mas Deus nos ensina a passar por isso, a vencer isso. Então, guarda o teu coração. Amém? Guarda o teu coração em Cristo. Jesus ele não está pregando uma utopia de falta de problemas. A palavra de Deus nunca foi uma utopia de falta de problemas. O evangelho da prosperidade é aquele que prega que você vai ser rico, feliz, bem-sucedido e sem problemas. Esse evangelho é um evangelho falso. Porque o evangelho genuíno é aquele que se entrega, tem morte e cruz. O evangelho genuíno é aquele que diz assim: aquele que perder a vida por causa de mim, esse a ganhará. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho nunca pregou sobre uma prosperidade utópica. Mas Jesus sempre deixou bem claro: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então guarda o teu coração naquele que venceu o mundo e pode fazer você vencer também. Aleluia, glória a Deus. A segunda chave, ou segredo que eu quero deixar para você nessa manhã, é: fica firme. Olha para o teu irmão aí, pega na mão dele assim, pega forte na mão dele. Pega forte na mão do teu irmão, fala assim: fica firme. Não, mas fala forte, fala: fica firme. Sabe por que fica firme? Porque haverá turbulências. Haverá turbulências. Quem já voa de avião aqui? Acho que todos nós, né? Para chegar aqui, a não ser que você veio andando do Brasil até aqui, mas todo mundo vê nada, o Alex veio nadando, salva a vida. Já voou de avião? Já teve uma grande turbulência? Já passou por uma grande turbulência? Já? Só voar pela Spirit que você vai descobrir. Ou só você pousar lá em Newark. Lá em Newark parece que o vento é o contrário. É tão bom. Newark é tão bom que o vento sobra para tu ir embora. Tô brincando, o pessoal da chamada de Newark é uma brincadeira, tá? Mas turbulência é algo terrível. Turbulência, meu amigo. Uma vez eu tô vindo de Newark para cá. Estavam servindo lanchinho, né? Servindo não, vendendo, porque na Spirit não serve nada, vende. Aí tava lá vendendo $14 uma água. Daqui a pouco o piloto falou assim: senhoras e senhores, dentro de 30 segundos vamos passar por uma forte turbulência. Só deu tempo da comissária que estava empurrando o carrinho falar uma com a outra, falar assim: o que ele falou? Aí ela falou assim: 30 seconds, 30 segundos. Rapaz, essas meninas saíram correndo, empurrando aquele carrinho, não deu tempo. Começou a tremer, começou a balançar, começou a voar Coca-Cola, voar. Aí foi bom, porque ficou tudo de graça. Voou Coca-Cola, voou biscoito, voou tudo. E começa a sacudir, gente para cá, gente para lá, e grita e choro, ranger de dentes. Não, ranger de dentes é outra, é depois. E aí, relâmpago. E meu Deus do céu, hoje é o dia. Hoje é o dia. Aí senta na cadeira, segura e começa aquela oração do crente, né? Senhor, me perdoa de todos os pecados. Se eu não lembro de algum, o Senhor lembra de todos eles. Escreve meu nome no livro da vida, se por acaso eu fiz alguma coisa que o Senhor apagou. O ateu começa: Senhor Jesus, eu não cria não, mas vai que, né? Turbulência é algo terrível, porque ela te sacode, ela te balança. Haverá turbulência. Tem dia que vai parecer que está tudo chacoalhando. Haverá turbulências. Imagina os discípulos no barco. Chover já estava ruim. Ventar, meu Deus do céu. Aí começou ainda agora as ondas bater no barco e balançar e sacudir para um lado e para o outro. O
coração dói, o coração começa a ficar desesperado. Meu Deus do céu, e agora, o que acontece? Aí tem gente que fica igual a música do Zeca Pagodinho, o diácono Zeca, o irmão Zeca que canta, deixa a vida me levar. Aí tem gente que fica igual ele, e fala assim, deixa a vida me levar, tá sacudindo para um lado, tá sacudindo para o outro, e vai balançando, e vai sacudindo, e vai levando, e às vezes a vida está fazendo isso com a gente vai se deixando levar. As turbulências estão batendo, estão balançando, o mar está revolto, e a gente está se deixando levar. Até quando nós vamos ser levados de acordo com a onda do mar? A palavra vai dizer que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida pelo vento de um lado para o outro. O homem que não crê, o homem que sem fé é aquele que é lançado de um lado ao outro. Até quando? Aleluia. Tem gente que no meio da tempestade vai se deixando ser levado, ser jogado. Ah não, estamos até bem, estamos legal, estamos na igreja, está tudo bem, estamos firme aqui, vamos avançando. Mas aí o problema começou, oh meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu vou ali porque a irmã Jucleide ora e o milagre acontece. A irmã Jucleide orou e o milagre não acontece. Agora eu vou lá no pastor Alex, meu amigo, meu irmão, porque ele tem uma palavra profética, ele vai me dar uma direção. Aí vai lá o pastor Alex e fala assim, se converte rapaz. Não, mas ele não sabe, essa palavra não vale. Aí vou lá no irmão José, porque o irmão José ele tem uma campanha de oração, porque eu vou lá e agora vai nada, porque Deus age com pessoas que são firmes e se seguram em meio à tempestade, não aquelas que são impelidas como um vento. Posso ouvir um amém, igreja? Até quando a gente vai ficar nessa? Até quando? Apocalipse 3, versículo 16 diz que o morno Deus vomita. Ou você é quente ou você é frio, porque o morno Deus vomita. A palavra está dizendo assim, é melhor que você seja um não crente, é melhor que você não professe a fé, do que você dizer que professa ela, dizer que é firme em algo e não é. É melhor você ser morno, é melhor você ser frio, do que você ser morno. Porque o morno Deus vomita. Até quando? Olha para o teu irmão e fala assim, até quando a gente vai ficar nessa fé que vai e vem? Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados, firmados. Quem tem raiz não balança. Balança, mas não cai. Quem tem raiz não sai do lugar. Esses dias a gente estava vindo para a igreja, meu pai lança a pérola dele. Olhamos aqui tem muita palmeira, né? Aí ele lançou o Discovery Channel. O Discovery Channel dele estava quebrado. Aí, assim, tá vendo essa palmeira aqui? Aí tava todo mundo dentro do carro, né, mãe? Prova. Tá vendo essa palmeira? Tu sabia que o mesmo tamanho que ela tem para cima, ela tem de raiz para baixo? Foi doido. Doido. Primeiro vento que passa aqui, você já viu essas palmeiras, como é que elas são? É umas cordinhas que ela tem embaixo assim, ó. Primeiro vento elas caem umas cordinhas, já viu? Elas viradas ao contrário, porque não tem raiz. Quem tem raiz não cai. Quem tem raiz não cai. Quem tem raiz não é levado com o vento de um lado para o outro. Vem o vento, ele permanece. Então, vai ter turbulência, aperta o cinto. Vai ter turbulência, lembra do que Deus falou que você é. Vai ter turbulência, dobra o joelho e busca a resposta de Deus. Para de buscar respostas nas pessoas que não podem te entregar elas. O barco vai balançar, vai sacudir, vai. Mas o teu posicionamento é o que vai te fazer prevalecer. Lembra do Salmo 46, versículo 1. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Quem tem essa certeza que é Deus é que nos sustenta, não é lançado como vento.
não é lançado com o vento. A terceira chave que eu quero deixar para você: não desista. Vai encher de água. Versículo 37, na parte final, diz assim: de forma que este foi se enchendo de água. O barco ainda começou a encher de água. Para mim isso significa que, sabe aquele negócio, aquela sensação que a gente está assim, rapaz, eu acho que não dá para piorar. Tá tão ruim que não dá para piorar. Nunca fala isso quando tiver tudo ruim, tá? Não fala não. Porque estava ventando, começou a chover, começou a cair raio, começou a bater o barco, e ainda para fechar o negócio começou a encher de água. Não bastava já tá tudo ruim, tinha que piorar. Vai encher de água. Eu imagino os discípulos pensando no pior. Falando assim, rapaz, o barco vai afundar. Agora vai. Agora, alguém sabe nadar? Cadê o colete salva-vida, Gabriel? Fala em negócio de se afogar, o Gabriel até assusta. A tempestade está lá fora, o barco está chacoalhando e agora começou a entrar água. O que eu faço? Existem momentos que a gente acha que não dá para piorar, mas dá. Dá. Não fala assim, não, quando chega no fundo do poço, o único caminho que tem é para cima. Tem gente que está cavando o poço ainda para entrar mais para dentro. Mas olha para o teu irmão, olha para ele aí. Agora você vai dar uma palavra profética para ele. Olha para o teu irmão e fala assim: ainda não acabou. Eu me lembro da palavra que Deus dá para Josué. Imagina Josué, o povo saindo do Egito para a terra prometida. O povo já anos e anos e anos no deserto. Moisés à frente, o escolhido de Deus, aquele que foi chamado, viu o fogo de Deus acender lá no arbusto. O homem que tocou no mar e o mar se abriu, tocou na pedra e saiu água. Moisés, o poderoso Moisés. Levantava a mão, o povo vencia a batalha, baixava a mão, o povo perdia a batalha. Moisés, o poderoso Moisés. Só que Moisés foi, e agora é a vez de Josué. E eu fico imaginando o jovem Josué diante daquele povo e pensando assim: meu Deus, o que eu faço? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu estou com medo, esse barco está balançando. Não, barco não, porque era deserto, não tinha água, mas está tudo ruim, esquisito. E aí vem Deus, a voz poderosa. Vem a voz poderosa em Josué 1,9, diz assim: não fui eu que te ordenei? Não fui eu que te levantei? Não fui eu que falei que você é capaz? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Aleluia! Você imagina Josué? Eu sempre me lembro dessa palavra. Seja forte e corajoso, virão os problemas, virão os problemas. Virão as tribulações, virão as tribulações. Por que não? Que alecrim dourado eu sou, eu não vou viver nada, não vou viver nenhum probleminha. Escolhido de Deus. Nem Moisés não viveu uma vida alheia a problemas. Nem Salomão, nem Davi. A gente pode olhar todos os personagens bíblicos, incluindo Jesus. Todos eles, enquanto aqui, viveram tribulações, porque Deus iria sacar você dessa realidade. Virão os problemas, virão, mas a palavra de Deus é: sede forte e corajoso, tem de bom ânimo. Não se apavore. Não desista, tenha coragem. A gente já viveu um negócio no barco assim, né? Já, né? Era um barco, começou a entrar água, cara. Mas era um barquinho, né? Era uma canoa. Não sei, aquilo ali é um barco ou canoa? Um barquinho, uma canoa grande. E a gente estava só prudente. O pai prudente. O filho, o amigo, o pai e os donos dos barcos, 2 bêbados. Tudo para dar certo. Pescando de madrugada. Tudo para dar certo. Aí o barco começou a encher de água, né? Aí eu lembro do Marcelo. O Marcelinho: pelo amor de Deus, Júnior. Ô Júnior, essa água aqui entrando tá normal?
Não, o barco entra um pouquinho de água. O dono do barco, prudente, o dono do barco. Mas bêbado igual sei lá o quê. Não é normal. Entrar um pouquinho de água. Segue o barco. Ô, Júnior, pelo amor de Deus, essa água subiu. Aí meu pai vai te dar a estratégia para a tua vida. Quando começar a entrar água no barco da tua vida, pega um baldinho, uma caneca, um copo, faz assim com a mão, mas começa a jogar água para fora. Joga água para fora. Sabe por quê? Tem gente que vai pensar assim, não, eu vou me jogar no mar, eu vou sair do barco, eu vou pular do barco. Só que pular do barco é quase que suicídio. Tá escuro, chovendo, ventando. A salvação está ali dentro do barco, tá chacoalhando, está entrando água, está balançando. Tem uns irmãos um implicando com o outro, tem. Mas a salvação está ali dentro. Fica imaginando lá Noé na arca. Noé na arca dele, a família dele. Família já é bom demais, de vez em quando se estranha. Aí fica imaginando um monte de bicho, família, todo mundo lá dentro, fedorento, brigando. Mas eu queria saber quem queria pular lá fora. Porque dentro do barco era vida, do lado de fora do barco era morte. Não desiste não. Não pula do barco não. Não sai do barco não. Bota a água para fora, pega a canequinha, o que você tiver, a mão, mas joga a água para fora. Ajuda a acabar o problema. Ajuda a diminuir. Ajuda a resolver. Não seja do tipo que pula do barco. Amém? Paulo diz a Romanos, capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de que há de ser revelada. Os sofrimentos presentes acabam. Como eu disse, faz parte da vida. O dia que a vida acaba, ele acaba também. Um dia ele acabará. Mas não desiste agora não. A quarta e última chave que eu quero deixar para você é: não se desespere. Não se desespere. Olha para o teu irmão, mais uma vez. Eu acho que é a última vez que eu vou falar para você fazer isso hoje, eu prometo. Eu acho. Olha para o teu irmão e fala assim: não se desespere. Jesus está no barco. No versículo 38, diz assim: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Mas eu imagino que não foi assim que eles falaram. Você imagina como é que estava o clima e a tensão naquele momento. Mestre, não te importa que morramos? Jesus estava no barco, mas só o fato de Jesus estar no barco não era suficiente para os discípulos. Quantas vezes nós estamos assim? Jesus está no barco, mas só o fato dele estar presente no barco não é suficiente para nós. E aí a gente vai buscar outras soluções, enquanto a solução está em paz. Mas nós queremos sempre mais. Nós queremos sempre mais. Nos tornamos uma geração de seres desejantes que estão sempre insatisfeitos com o que têm. Nós queremos sempre mais. Jesus está dentro do barco, mas nós queremos mais. Eu vou falar um negócio para você. Cuidado com esse negócio de cobrar Deus. Os discípulos foram lá: Jesus, você não está vendo não? Não importa que eu vou morrer não. Às vezes a situação está difícil, a gente começa a falar com Deus e fala assim: ô Deus, não importa comigo não? Você não está vendo? Todo domingo eu vou na igreja, toda quinta-feira eu vou na oração, toda terça-feira eu vou na célula. Eu sou um homem de oração, eu vou lá, eu faço visita, eu oferto, eu dou o meu melhor, entrego o meu dízimo, eu amo as pessoas, eu ajudo os necessitados. Cuidado com esse negócio de cobrar Deus. Porque se Deus usar a mesma justiça que você está clamando, meu amigo, sai de baixo. Em Apocalipse 2 tem uma igreja, a igreja de Tiátira. Deus fala algo impressionante para essa igreja, porque ele fala assim: olha,
estou vendo aqui as suas boas obras. Eu estou vendo aqui que você é legal, que você é bonitinho. Estou vendo aqui que você é gente boa. Nossa, eu estou vendo aqui que você ora. Eu estou vendo aqui que você entrega teu dízimo. Eu estou vendo aqui. Eu estou complementando a palavra, mas é isso que está escrito lá. Estou vendo aqui que você é gente boa. Mas aí Deus continua falando, Jesus continua falando para essa igreja, fala assim, mas sabe de uma coisa? Eu tenho algo contra você. Você tem se prostituído com o espírito de Jezabel. Eu tenho algo contra você. Cuidado com esse negócio de cobrar a Deus, porque se Ele manifestar a justiça plena na tua vida, meu amigo, quando você começar lá, Deus, não importa que eu morra. E aí Jesus olha para você e fala assim, cara, tu é legal, cara, mas eu tenho isso contra você, eu tenho isso aqui também. Clama pela misericórdia, não clama pela justiça, clama pela misericórdia de Deus. Se arrepende dos maus caminhos, mas clama pela misericórdia de Deus. O silêncio de Deus às vezes nos ensina. O silêncio de Deus também é resposta. Se a tempestade está acontecendo e Jesus está em silêncio, é porque tem algo a aprender. Tem algo que Ele está tentando te ensinar sem falar nada. Se a tempestade está acontecendo e Jesus está dormindo, Jesus não te responde, Jesus não fala, não adianta você ir buscar em outras fontes, porque é Ele que não quer falar. Eu me lembro de Saul. Deus rejeita Saul, Deus não ouve mais as orações de Saul, Deus não responde mais a Saul, Deus não comunica mais com Saul, porque Saul havia sido rejeitado, mas Saul não se conforma com isso. Então Saul vai para Natã, Saul chama lá e joga pedra, Saul vai na feiticeira, Saul vai em todo quanto é lugar para ver se Deus fala com ele. Sabe quem fala com ele? Um espírito maligno se levanta no meio do fogo e fala com ele. Até o espírito maligno sabia. Falou assim, rapaz, mas Deus não quer mais te ouvir não. Se Deus não quer falar, é porque Ele está te ensinando algo. Para de ir buscar em outras fontes. Busca nele. Busca o que está acontecendo. Se aquele que controla a tempestade está dormindo no barco, é porque ele tem tudo sob controle. Amém? Talvez o fato dele estar em silêncio é porque ele está te ensinando resiliência, paciência. Ele está te ensinando a capacidade de sofrer pressão e suportar, resiliência. Talvez ele está te ensinando a capacidade de ter paciência, suportar algo sem reclamar. Mas não, a primeira resposta que nós damos é a reclamação. Jesus, não importa que eu morra. Jesus está trabalhando, no silêncio Ele trabalha. Amém? Salmos 23, versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Não importa por onde você ande, o bordão e o cajado de Jesus nos consolam, nos protege e nos guarda. Abre comigo Marcos capítulo 4, vamos ler o versículo 39 e 40. Versículo 39 diz assim, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Quem é esse que dá ordem ao mar e o mar obedece? Quem é esse que dá ordem a tudo que parece impossível, mas as coisas se tornam possíveis? Quem é esse que faz as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade? Quem é esse que dobra o vento de acordo com o seu querer? Quem é esse? Esse é Jesus. Ele é o único capaz de parar a confusão da tua alma. Ele é o único capaz de colocar ordem na tua casa. Ele é o único capaz de organizar os teus pensamentos. Esse é Jesus, Ele é o que é. Em Êxodo 3, quando Deus fala para Moisés de libertar o povo do Egito, Moisés pergunta para ele, fala assim, tá, mas quando eu for lá e me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Quem eu digo que me enviou? E Deus dá a resposta mais poderosa.
que poderia dar a alguém, ele dá a Moisés. Deus diz assim, ó, você vai lá e vai dizer que o eu sou o que sou te enviou. Êxodo 3, versículo 14 diz assim, o eu sou o que sou te enviou. E a palavra sou, ou o verbo sou, em hebraico é a palavra hayá, o verbo hayá. Hayá, que quer dizer existir, ser ou vir a ser. E tem uma revelação profética e profunda nessa afirmação que Deus faz. Ele diz assim, ó, não apenas eu sou o que eu sou, mas eu existo, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Você precisa de uma porta, eu sou a porta. Você precisa de uma ponte, eu sou a ponte. Você precisa de cura, eu sou a cura. Deus, ele dá uma afirmação profética para Moisés. Ele fala assim, ó, Moisés, você vai lá, e quando te perguntarem quem foi que te enviou, e você vai responder para ele assim, o que você precisa? O que você precisa? Esse é quem ele é. Ele é o que você precisa que ele seja. Você precisa de milagre? Ah, ele é especialista nisso. Você precisa de uma libertação? Não tem ninguém que fique o mesmo diante dele. Você precisa de cura? Não tem nenhuma doença capaz, ousada o suficiente de permanecer diante dele. Você precisa de uma restauração no teu casamento? Não tem ninguém que permaneça o mesmo diante dele. Eu sou o que sou. Essa é a revelação que Deus te dá nessa manhã. Eu sou o que sou. O que você precisa que ele seja? Porque para Deus não tem nada impossível. Fica de pé no teu lugar. Pega na mão do teu irmão assim, olha para ele mais uma vez, e agora eu prometo para você que é a última vez que você vai falar algo para o teu irmão nessa manhã. Olha para ele e fala assim, do que você precisa. Ele é o que você precisa. Pode soltar a mão do teu irmão. Não há nada que ele não seja. Ele é a nossa paz no meio da tribulação. Ele é a calmaria no meio de uma tempestade. Ele é a voz profética que dá ordem a vento. Ele é a voz profética que acalma a tribulação. Ele é a voz profética que quando fala tudo se torna bonança. E o cenário de morte que antes parecia ruim, agora fica tudo bem. Na hora certa ele se levanta e resolve o problema. Apenas crê. Apenas confie, permaneça firme. Não desiste, continua avançando. E na hora certa ele age. Ele é a resposta. É bem simples. Ó. Quem disse que você ia morrer? Eu imagino que talvez Jesus poderia ter se levantado e quando os discípulos falaram assim, não te importa que morramos? E Jesus poderia ter respondido para eles, mas quem disse que você vai morrer? Quem disse que vai acontecer o que você está achando? Quem disse que está tão ruim quanto parece? Deus tem controle da tempestade. Quando parecer que é o fim, lembra? Guarda o teu coração. Fica firme. Não desiste. E não se desespere. E a última observação que eu quero deixar para você, para a gente orar junto. Quando Jesus se levanta, Jesus acalma o vento. Mas ele identifica algo nos discípulos, ele identifica medo. Jesus fala assim, por que vocês estão com tanto medo? E o medo é algo que te paralisa. O medo é aquilo que te impede de ver a solução deitada e dormindo no barco. O medo é aquilo que te impede de ver Jesus dentro do teu barco. O medo é o que te impede de avançar. A tempestade não vai te matar com Jesus no barco. A tempestade não afunda barco que Jesus está dentro. E se afundar? Se afundar ele anda sobre a água, ele te leva para andar também. Mas se não fizer andar, ele abre o mar que ele fez lá com Moisés, por que ele não faz de novo? Mas a solução está em estar com Jesus. A maior questão que você tem que ter na mente é, será que Jesus está no meu barco? Será que Jesus está dentro do barco? Porque não importa a tempestade, se ele estiver dentro, está tudo bem.
em Cristo nós não seremos abalados. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.